Fala pessoal, estamos aqui na nossa aula número 9, né? Aula do nosso mini curso de finanças. Hoje a gente vai falar de renda variável parte 1, vamos falar de ações e BDR, vamos falar do mundo mais legal que tem dos investimentos, né? Meu nome é Thiago Coelho, sou professor de matemática e de finanças aqui da escola. Eu sou a Mel, sou aluna daqui. Eu sou a Vitória, sou aluna do primeiro ano também. Eu sou o João, também sou daqui. Eu sou a Luísa Roberto, também sou aluna do COC. Isso, então hoje a gente está aqui com essa galerinha e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre ações. Só para a gente lembrar o que a gente estava estudando até aqui, o que a gente viu na aula passada e nas anteriores, a gente viu renda fixa. Tivemos 3 aulas de renda fixa. Parte 1, parte 2 e parte 3. CDB, Tesouro Direto, Fundo de Investimento, LCA, LCI, enfim. Hoje a gente vai iniciar no mundo da renda variável. Só alguns disclaimers aqui. Tudo que a gente falar aqui tem um fim didático. A gente vai abrir site de corretora, a gente vai abrir ações, mas nenhum de nós está recomendando que a pessoa compre aquela ação. A gente trouxe exemplos, né? Então não é para a pessoa sair se atirando e comprar aquilo que a gente mostrar, certo? Então vamos lá, eu acho que já dá para a gente entrar de cara no conteúdo. E acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é qual é a diferença de um investimento de renda fixa para um investimento de renda variável. Alguém vai querer falar? Quer comentar qual é a diferença de um para o outro? O investimento de renda fixa tem uma renda que vai ser fixa sempre. O investimento de renda variável você pode perder, você pode ganhar dentro dele. Assim como você pode ganhar muito, você pode ganhar pouco e você pode perder muito ou perder pouco. Isso eu acho que é um ponto. Primeiramente que o nome por si só é meio óbvio, né? Renda fixa. O rendimento é fixo, é previsível, e renda variável não é fixo e não é previsível. A Vitória alentou para a grande vantagem da renda fixa, que é a que a gente pode ganhar muito. Porém, ela já alertou, né? Ao mesmo tempo que a gente pode ganhar muito, a gente pode perder muito. E a gente vai tentar amenizar essas perdas e esses ganhos, aumentar, certo? Mais algum comentário aqui sobre o que é, não? Alguns desses ativos que podem, influenciar nisso são desempregos, alguns eventos globais, o desempenho das empresas, dessas empresas, o quanto ela lucra ou o quanto ela perde. Isso. Setor da economia, né? Tudo isso influencia. Então, a Melzinha, né, ela trouxe um ponto importante. Thiago, o que faz uma renda variável subir ou descer? Basicamente tudo, né? Por exemplo, vamos pensar aqui. Uma empresa de petróleo. Se eles descobrem uma crise no petróleo, a ação dessa empresa vai sofrer mudanças. Ela age de acordo com o mercado. Né? Isso, ela age de acordo com o mercado. Se o governante muda, isso também influencia. Então, renda variável, coisas que talvez não tenham nada a ver com a empresa podem influenciar. E, é claro, coisas da... Não entendi? Qualquer fator externo. Isso, fatores externos influenciam direto. Certo? Vamos lá. Aqui a gente tem os principais investimentos de renda variável. Isso. Então a gente pode citar como exemplo as ações. Que a gente vai ver hoje, ações é o principal tópico da aula de hoje. Sim. Os ETFs, Exchange Trading Funding, que a gente vai ver na próxima aula de renda variável, parte 2. Os FIIs. Fundos imobiliários. Daí letras de câmbio, mercado futuro, a gente não vai falar, nem opções e nem criptomoedas. Nas próximas aulas a gente vai falar de ETF, FII e fundo de investimento. Hoje vai ser ações e BDR, Brazilian Depository Receipt. O inglês tá bom, certo? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas que estão em casa precisam entender, e a gente precisa tirar da mente delas, é que ação é coisas para pessoas super geniais, pessoas super alfabetizadas, pessoas que fizeram graduação em economia. Então, acho que a primeira coisa é, vocês acham muito difícil investir em renda variável ou em ação? É muito difícil entender o que é uma ação na cabeça de vocês? Acho que entender o que é uma ação é fácil, mas saber que tu vai ganhar lucro naquilo é mais difícil. A gente quer investir para ganhar bastante lucro, né? Perfeito. Então, as pessoas acham que elas não vão investir porque elas vão ganhar pouco. Entendi. E essa acho que é uma coisa que as pessoas têm que parar, né? Todo investimento ele não pode ser
principalmente de renda variável, ele não pode ser encarado no curto prazo. Tipo, ninguém vai comprar a ação de uma empresa esperando ter grandes rendimentos daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu acho que a gente já pode estabelecer aquilo que está ali, né? Ações são investimentos de longo prazo, de no mínimo 10 anos. É por isso que é tão difícil investir, né? Isso, porque as pessoas não conseguem esperar, né? Ainda mais essa geração que tudo é muito rápido, né? Então, ações são indicadas para o quê? Para o mercado futuro, para daqui 10 anos, para uma aposentadoria, para que a pessoa vá acumulando bens. E as de renda variável ainda mais, né? As de renda variável ainda mais, certo? A pessoa não pode esperar um grande lucro num curto período de tempo, certo? Mas vamos lá, então essa é a mentalidade. Quando o assunto é ações, a mentalidade é longo prazo. Ela tem que imaginar que a ação é uma empresa, é um patrimônio dela. Assim como ela tem uma casa, ela tem um carro, uma ação é uma empresa que é para dar lucro no longo prazo, para a aposentadoria dela, para o bem-estar futuro dela e da família. Ok? O que é uma ação? Ou vai comentar alguma coisa, Vitória? Vai lá. Eu acho que grande parte da população também não investe. Investe. Eu acho que grande parte da população também não investe porque nas escolas ou em qualquer lugar não é tão fácil assim de você achar uma pessoa que te ensine a investir, né? Então muitas pessoas também não têm esse conhecimento, eu acho que é muito difícil, né? Porque não são todas as escolas que ensinam. Isso. Então eu acho que deveria ter um maior incentivo nessa área também, porque ela ajuda muitas pessoas. Mas acho que isso é um ponto importante. Essas pessoas que estão nos vendo tiveram acesso gratuito a um material que teve uma curadoria. Então eles estão tendo a oportunidade que muitas pessoas não teriam e vão achar que ações é para super pessoas, para super ricos, para super bilionários, né? Mas vamos lá, o que é uma ação? Eu tenho uma ideiazinha na minha cabeça que é uma ação, assim. Vai lá. Na minha cabeça é como se fosse um quebra-cabeça. A empresa é um quebra-cabeça e as ações são as pecinhas desse quebra-cabeça. Porra, Luísa. Aí, tipo, elas são Cara, pecinhas fracionadas. genial. Né? Assim. Não mandasse bem. Quando eu penso nisso, é isso que eu penso, assim, numa ação. É um pedacinho do quebra-cabeça. E aí, tipo, sabe quando tu vai destruir o quebra-cabeça? Quando a empresa vai falir? A gente começa destruindo pelos lados, né? Aí o que são as ações da borda do quebra-cabeça? Que a gente faz assim com tudo. São as ações ordinárias. Porque as ordinárias vão ser as primeiras pessoas que não vão receber o lucro quando a empresa falir. Entendi. Tu já tá entrando em tipos de ações. Mas vamos, antes de entrar em tipos de ações, essa metáfora, acho que isso é uma metáfora, né? Sim. Essa metáfora, ela é importante. Nossa, eu achei genial, Luísa. Uma ação é um quebra-cabeça. Imagine isso, eu vou roubar. Imagine que essa imagem que a gente está vendo é um quebra-cabeça. E tudo isso é uma empresa. Quando tu compra uma ação, tu não compra o quebra-cabeça inteiro. Tu compra o quê? Uma pecinha. No longo da tua vida, tu vai comprando várias pecinhas, certo? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Qual é o principal objetivo de uma empresa? A gente tem que desromantizar as coisas. Qual é o principal objetivo de uma empresa? Lucrar. Essa moda, é para atender. Não. É para dar lucro, é para ganhar dinheiro. Então, se eu compro uma ação, eu tenho uma peça do quebra-cabeça. Consequentemente, eu também vou ter um pouquinho do lucro. Ponto. Então, quando eu compro uma ação, eu viro dono de uma peça do quebra-cabeça. Automaticamente, eu ganho um pedaço do lucro. E isso que é legal. A pessoa tem que entender que quando ela compra uma ação, ela está comprando uma empresa. A empresa inteira? Não é verdade. Ela está comprando um pedaço de uma empresa. Ok? Ah, professor, o que isso vai me dar? Primeiro, se a empresa aumentar o preço, a tua pecinha vai aumentar o preço. Segundo, se a empresa der lucro, tu vai ganhar um pouco do lucro. Ponto. É isso. Algum comentário? Tem, tipo, Vocês estão muito calados. Eu tenho, é sobre os 2 tipos de lucro que tem, né? Os 2 tipos de modos de receber. Sim, os dividendos. Dividendo. E o juro por capital, né? Juros sobre o capital próprio da empresa. Que são 2 maneiras de se ganhar dinheiro tendo só a ação da empresa. Certo? Ok, concordamos. Vamos lá. Primeiramente, e aqui já vai começar a ficar meio técnico, né? Existem 2 tipos de ações. As ações. Tu ia falar, Luísa? Tu ia falar os 2 tipos? Eu tava falando disso. Vai lá. Tipo, a gente tem o quebra-cabeça e daí as ações ordinárias vão ser, tipo assim,
tem também os Primeiro, privilégios, fala os dois tipos. Ordinária, ordinária e tem as preferenciais. preferenciais. Então, existem esses dois tipos de ações. Ordinárias e preferenciais. Qual que é a diferença de um e pro outro? Bom, as ordinárias, vamos falar primeiro das desvantagens das ordinárias. Quando a empresa está falindo, as pessoas que têm as ações ordinárias, Ordinárias. elas não vão receber o lucro primeiro. Então, elas não vão ser priorizadas nessa parte. Agora, a pessoa que tem as ações preferenciais, Por isso que o nome é preferencial. quando a empresa estiver falindo, a gente pode dar esse exemplo, elas vão ser as pessoas mais protegidas que vão receber o lucro delas, que elas investiram primeiro Primeiro. nas ordinárias. Isso. Então vamos tentar só dar um exemplo. Imagine que nós compramos uma ação da Petrobras, certo? Tem dois tipos de ações, ordinária e preferencial, ok? Se a Petrobras, é óbvio, né, for falir, as primeiras pessoas que vão ganhar dinheiro são os funcionários. Digamos que sobrou dinheiro. Se sobrar dinheiro, primeiro vão para os acionistas preferenciais. Por isso que o nome da ação é preferencial. O ordinário, a ação ordinária, ela dá poder de voto para a tomada de decisão na empresa, certo? Ah, professor, como é que eu vou localizar isso? Toda ação tem um código, que a gente chama de ticker. Por exemplo, todo número 3 é uma ação ordinária. Todo número 4 é uma ação preferencial. Por exemplo, se a gente vai no Google e põe assim, ó, ações Banco do Brasil. Se a gente abre ali, ó, olha qual é o código que está ali. Está BBAS3. Aquele código é o ticker da ação do Banco do Brasil. E como ele termina em 3, essa ação a gente já sabe, ela é uma ação ordinária. Certo? Vamos pegar outra empresa. Vamos lá, Ações Vale. Ações Vale. Olha lá, ó, Vale 3. Ali, mais uma vez, está o ticker, que é o código da ação. E, novamente, como termina em 3, ela é uma ação ordinária. Certo? Deixa eu tentar achar uma aqui. PETR4. Esse código eu sei de cabeça, né? Tá lá, deixa eu aumentar aqui. Petro 4. Ó, essa é uma ação da Petróleo Brasileiro S.A. Famosa Petrobras. Essa é 4. Essa é uma ação preferencial. Acho que isso ficou claro, né? Termina em 3, ordinária. Termina em 4, preferencial. Certo? No dia a dia do investidor, isso não vai mudar nada. Certo? Não vai influenciar. Tem ação que é só preferencial, tem ação que é só ordinária. Enfim, no dia a dia da pessoa não vai mudar absolutamente nada. Eu acho que uma coisa legal da gente falar é que nem toda empresa tem ações, certo? Por exemplo, aqui nós estamos na escola, a escola é uma escola particular, ela é uma empresa. Mas tu não vai encontrar ações da escola na Bolsa de Valores. Porque o COC, ele não tem aquela sigla ali no nome, né? SA. Então, na Bolsa de Valores, só tem empresas SA, certo? De sociedade anônima. Tá claro, isso... Tem também aquelas empresas tipo de Balneário Camboriú, né? Construtoras que também não dá para investir nelas, né? Isso. Qualquer empresa que não tem o SA no nome ali, ela não vai estar na Bolsa de Valores. Então, construtoras lá de Balneário Camboriú, supermercado, por exemplo, aqui, vamos citar, né? Supermercado Nardelli, ele não tem uma ação na Bolsa, mas ele é uma empresa. Certo? Então não dá para chegar lá no Nardelli, quero comprar uma ação do Nardelli. Não, porque ele não está na Bolsa. E a gente já teve uma aula sobre Bolsa de Valores. Então tem que entender que a Bolsa de Valores é uma feira de empresas. Então naquela feira tem certas empresas, não tem todas. Ok? Aí, só para a gente olhar aqui, tem outros códigos, né, 5 e 6, que são preferenciais de classes específicas. Mas isso são detalhes tão técnicos que não vai mudar nada. Quando termina em 11, ou é um BDR ou é um ETF, apesar de que BDR no Brasil, em geral, é 34. Certo? Mas quando a gente for falar disso, a gente volta e toca nesse assunto. Mas vamos lá. Onde que eu compro uma ação? Como é que eu faço para comprar uma ação? Alguém vai comentar? Não? Depende de qual a gente quer, né? Não, onde eu compro? Só existe um lugar para se comprar uma ação. Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores. Mas qual é o mecanismo que eu utilizo? Uma corretora de valores mobiliários. Então a pessoa tem que lembrar que na aula
nas aulas anteriores, né? A gente ensinou a como abrir uma conta numa corretora. Só para lembrar aqui, ó, eu abri uma conta na Clear. Então, por exemplo, a pessoa poderia colocar aqui, ó, Clear Corretora. Só para lembrar rapidinho. Ela vai clicar aqui. Aí vai ter um campo aqui que ela pode fazer, ó, abra sua conta, vai preencher e-mail, os dados. Então, dá para comprar ações somente por meio de corretoras. Não dá para comprar ações por meio de bancos, tá? Então, teve acesso na Clear. Aí eu fui lá, coloquei a minha senha e tal. Aí a gente vem aqui no menu, né? Aí já começa, ó, aqui no menuzinho da esquerda, as empresas, né? Vale, Petrobras, BBDC4, Minas. Tem várias empresas. Cada uma com seus códigos, certo? Aí vamos lá. Qual é a quantidade de ações que dá para comprar? Por exemplo, dá para comprar uma ação? Dá, mas ele Dá. tem que pôr o F no final da ação. Isso. Alguém vai explicar como é que se compra uma ação? Bom, a gente entra lá na corretora. Entra na corretora, entramos na corretora. A gente escolhe a ação que a gente quer. Escolhe a ação. Qual ação tu quer comprar, Luísa? Pode ser da Petrobras. Petrobras. Clica na ação da Petrobras, A gente vai aparece ver- ela, só que tem um problema nessa daqui. Por que tem um problema? Não é que tem um problema. Se o código for PETR4, qual é a quantidade mínima que eu vou ter que comprar? Sem ações. 100 ações. Então só vamos explicar lá. Existe um lote padrão de ações, que é o normal, que a pessoa é obrigada a comprar quantas? 100 ações, certo? Então, por exemplo, se a gente ali clicou em Petrobras, pode ver, ó, qual é a quantidade que aparece ali. 100 ações. Deixa eu dar um zoom aqui para a pessoa ver. É que não dá para dar um zoom. Quando eu dou o zoom, ele aumenta. Calma lá, deixa eu tirar fora. Isso, ó, consegui. Qual é a quantidade que aparece? E se a pessoa clicar para cima, ó, não vai 101, 102. Vai ser sempre de 100 em 100. E é claro que é um problema, né? Comprar 100 ações pode ser muito caro. Ninguém tem, às vezes, Às vezes dinheiro. nem quer, né, também. E às vezes não quer. Aí como que ela faz? Ela vai lá, clica em novo e procura PETR4, que era a Petrobras. Só que no final ela vai acrescentar um quê? F. Aí, ó, dá um Enter e não apareceu. Putz. Não é. Por que não apareceu? PETR4F. Tá, não faço a menor ideia por que não apareceu. Então a gente repete tudo Talvez de a gente tá votação, lá, talvez. Isso, a gente vai lá e acaba de falar uma coisa que... Ué, Não dá pra entrar na própria ação, talvez? vamos tentar editar. Vamos ver se eu colocar o F. Não, ele corrigiu. Foi. Vamos deixar fazer votação, vai. Enfim, vamos tentar outra ação. Azul 4. F. Isso, não encontramos. Vou até Eu clicar, acho então. que elas não vendem fracionadas. Não, elas vendem. É um problema aqui. Não é clear? Pode estar dando coisa errada? Não, é algum problema e a pessoa que editar vai ter que verificar. Ah, eu acho que agora sim. BBDC4. Tá lá. Por que ele não está deixando colocar o F? Atenção, pessoas de casa. Por que ele não deixa? Por que a corretora está enchendo o saco? Vamos precisar no Google. Vamos ver se Swing Trade ajuda. Fechar day trade, talvez? Isso, talvez é porque estava Day Trade ali. Vamos pesquisar aqui. Ali, ó. Azul 4F. Azul 4F. Isso. Então, olha só. Perceba que é uma bosta. Só deixa eu mostrar aqui, ó. É que a Clear Corretora, ela separa em dois tipos as ações. Em Day Trade e Swing Trade. Day Trade, só para explicar, é quando a pessoa compra a ação e ela vai vender naquele dia. Certo? E nesse caso, ela impede a pessoa de comprar uma ação fracionária. Swing trade é quando a pessoa vai comprar a ação e não vai vender no mesmo dia. Ah, professor, quando que ela vai vender? Quando ela quiser, certo? Aí vamos lá. Ó, ali tem um botãozinho novo ativo. Agora vai dar certo. PETR4. Aí, ó, tem lá o F. Certo? Se a gente colocar adicionar esse ativo, cadê? Ó, tá lá. Ele aparece aqui, ó. Esse agora sim.
Se a gente colocar, dá para comprar uma ação se quiser. Aí, é claro, uma ação custa quanto? R$ 34,67. Então, por exemplo, com R$ 34,00 a gente consegue comprar uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Certo? Alguém quer tecer algum comentário? Eu acho que eu queria falar que, tipo, se tu quiser comprar 120 ações, você vai ter que comprar 100 ações no normal, sem o F, e 20 na Boa. patrocinada, né? Isso é bem importante frisar para a pessoa, né? Então, deixa eu só desclicar aqui. Que o máximo Então, da por exemplo, patrocinada os caras querem comprar 120 ações. Ele não consegue comprar 120 ações fracionárias. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que colocar aqui, ó, 20 ações fracionárias e depois comprar 100 ações normais, porque fracionária é de 1 até 99. Ah, professor, mas e se eu quiser comprar 243? Compra 200 normais e 43 fracionárias. É óbvio que o cara tem que ter dinheiro para isso. Ah, professor, eu quero, por exemplo, aqui, ó, LRN. O que é LRN? Vamos ver. Lojas Renner, famosa lá, Renner, do shopping. Como não tem o F, ó, qual é a quantidade? 100, 200, 300. Ah, professor, mas eu queria fracionário da Renner. Vai lá, adiciona um novo ativo. Eu não lembro qual é o código. Qual é o código? LREN 3. Aí vamos ver o F. Tá lá, F. Adicionar. Aí vamos lá para ela. Cadê a nossa LRNF? Tá lá embaixo. Então fica lá, ó, bonitinha. Certo? Ah, professor, o que é esse bando de número aí, essas loucuras? Cara, é irrelevante tu saber isso no primeiro momento. O que tu tem que saber é o que é uma ação, a gente já sabe. Como que eu compro uma ação, tem que ter um cadastro numa corretora. Como que eu compro, se é 100, se é 200. A gente viu que dá para comprar uma, mas dá para comprar 300 e 400. Ok? Ah, professor, agora acho que é a pergunta difícil, né? Qual é a ação boa? Como eu olho numa ação? O que eu olho? Primeira dica nossa é que existe um site, esse site se chama Fundamentos. Ele busca reunir várias informações importantes, né, sobre as ações de uma empresa. A gente pode até ver aqui, ó, a gente pega o código aqui da Renner, ó, copia ele e cola aqui. Se a gente colar ele aqui, ó, e coloca exibir. Vai carregar, é claro. Tá lá, ó. Esperar a internet. Aí, ó, vai aparecer, ó. Percebe, ele reúne todas as informações da empresa. Vou até deixar grandão aqui, ó. Primeiro, ele diz, ó, a cotação da empresa, ou seja, cotação é quanto ela está sendo vendida hoje. Ele diz qual foi o máximo e o mínimo nas últimas 52 semanas, certo? Lembrando que 52 semanas, fazendo uma conta rápida, é um ano, né? Então, um ano tem mais ou menos 52 semanas, certo? Aí ele diz a empresa, ó, qual é o setor é bem importante, o subsetor, que é basicamente o que a empresa faz, né? Aí, ó, o valor de mercado é o quanto a empresa vale, certo? Aí, por exemplo, a quantidade de ações, olha só, a Renner tem 900 milhões de ações, ou seja, quando o cara compra uma ação, ele compra muito pouco, né? É muito pouca porcentagem. Aí o que esse site mais faz? Ele reúne aqui, ó, o desempenho da empresa no dia, no atual mês, nos últimos 30 dias, nos últimos 12 meses, no ano de 2023, que é o ano atual, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Por exemplo, isso aqui já é um indicador se a empresa é boa ou não. Por exemplo, 2023, 22, 21, 20, 19, ó, são 6 anos. Nos últimos 6 anos, só teve 2 anos que a empresa cresceu. Em todos os outros, a empresa o quê? Caiu. Então, por exemplo, não sei se essa empresa ela é boa, certo? Ah, o cara quer comprar uma ação, mas nos últimos 6 anos, 4 foram péssimos. E é isso que a pessoa tem que olhar quando vai comprar ação. Ah, professor, por que a ação caiu? Por exemplo, eu acho que uma explicação é o setor da empresa. A Renner vende o quê? Roupa. Onde as pessoas estão comprando roupa hoje em dia? Na internet. Na internet, mas a Renner também vende na internet. Mas da onde? Ultimamente
gente fora? tá comprando no site da China. Da China, isso. A concorrência aumentou. E como da China é mais barato, o que as pessoas decidiram? Vamos comprar lá. Então, acabou afetando a empresa, certo? Isso reflete no desempenho da empresa, certo? Então, o que a pessoa tem que olhar numa ação? Eu acho que a maior dica que a gente pode dar para essa pessoa é: veja qual é o setor da empresa, o que a empresa vende, entre aqui no site do Fundamentos, coloque o código da ação e dê uma analisada, por exemplo, o que está acontecendo nos últimos anos, certo? Isso, olha os relatórios. Ó, aqui embaixo tem a dívida dela, por exemplo, olha a dívida bruta dela. 2 milhões de reais. Ou melhor, 2 bilhões de reais e 300 milhões. Ou seja, é uma dívida grande. Mas daí, ok, professor, ter uma dívida tão grande é ruim? Essencialmente não. Olha o ativo da empresa. É 19 bilhões. Então ela tem condições de pagar essa dívida. Vamos ver a receita. Ó. A receita dos últimos 3 meses foi 3 bilhões. Ou seja, ela ganhou mais do que ela tem de dívida. Então, ou seja, a dívida ainda não é o problema. A gente tem que entender que empresas têm dívidas. Mas no que certo. são essas dívidas? Porque pode a gente ficar com dúvida, né? Isso, professor, o que são essas dívidas? Podem ser dos mais variados aspectos, né? Pode ter fábrica que ela está pagando e ela decide não pagar agora. Ela vai pagando parcelado, vai pagando ao mês. Então, são dívidas de maneira geral, de curto e longo prazo. E se a pessoa está em dúvida, só para dar uma dica, o Fundamentos ele explica o que é, né? Ó, se a pessoa coloca aqui, ó, ativo, são todos os bens da empresa. Se ela coloca patrimônio líquido, ó, ele vai lá e explica o que é. Então a pessoa, se ela está com dúvida, ela vai lá e explica, então ela pode aprofundar a pesquisa dela. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Vocês estão falando pouco, só eu estou falando. Eu acho que eu queria comentar também sobre o tipo da empresa, né? Tipo, essa aqui de vestuário. Isso, eu acho que é legal. Vai lá, comenta aí, vamos pesquisar outra empresa, Thiago. João. Tu quer pesquisar outra? Não, na verdade, eu queria falar especificamente sobre a empresa de aviação, né? Que o professor falou que não é muito recomendado a gente comprar elas. Porque... Isso, vamos pesquisar uma de aviação. A Azul. A Azul é uma empresa de passagem aérea, né? Vamos colocar aqui, exibir. Vamos dar uma olhada na Azul. Ó, quando a gente olha a Azul, aí tem a cotação, é R$12. E aí, só para lembrar, só vai ser R$12 se a pessoa comprar quantas ações? Uma só. Só que para ela comprar uma, ela não pode pôr Azul 4. Azul 4F, isso. Ó, qual é o setor? Transporte aéreo. É o que a Azul faz, né? Ela vende passagem aérea. Queria comentar algo sobre ela. Vai lá, Thiagão. João. Eu ia falar que, tipo, é bem comum, entre aspas, que em empresas de avião, elas, como eu posso colocar isso, tipo, que elas falham, não. Falem, né? elas Que em elas geral falem. vão à falência. Sim. Porque o setor aéreo é um setor muito... Instável. Ele é instável porque o avião é muito caro, o combustível é muito caro, e se a passagem aérea é muito cara... É mais exclusiva? Isso, é mais para pessoas ricas. E acaba que a empresa vai começar a ter prejuízo. E se a pessoa olha aqui, ó, em 2023, ok, a empresa está ganhando 12%, mas 2022, olha quanto que caiu, olha em 2021, olha em 2020. Tá certo que em 2019 cresceu, 2018, certo? Aí a pessoa vai lá, ela pode olhar a dívida, olha o patrimônio líquido. Pô, por que o patrimônio líquido tá negativo? Porque daí a Azul ela já tem um problema. Olha a dívida dela. 22 bilhões de reais. Qual é o ativo dela? 17 bilhões. Se a Azul vender tudo que ela tem, ela não consegue pagar as dívidas dela. É por isso que o patrimônio líquido é negativo, por exemplo. Ela deve muito dinheiro. Ok. Passar mais uma coisa? Pode falar, João. Pode vir aqui pra baixo? Sim. É só aqui, na verdade. Aqui pra mostrar, tipo, como os fatores externos, eles influenciam. Vamos supor, aqui é mais ou menos os tempos de pandemia. Isso, 2020 pandemia, 2021 pandemia ainda, 22 saindo da pandemia, mas ninguém que saiu da pandemia saiu com super condição financeira para viajar, né? No entanto, que caiu mais na pandemia, menos na pandemia do que em 2022, certo? Então,
Ah, professor, isso é muito difícil. Eu entendo que olhar assim no primeiro momento soa estranho, mas isso aqui é uma introdução para a pessoa só se familiarizar, né? Aí a gente colocou aqui algumas coisas que a pessoa deve olhar na empresa para comprar. O lucro. Lucro é importante. Então, se a pessoa vem aqui, ó, e vê, essa empresa está tendo lucro? Está tendo lucro, ó. Lucro líquido dos últimos 3 anos. Dos últimos 3 anos, não. Nos 3 meses. 23 milhões de reais. Ok? Mas agora, olha o lucro líquido dos últimos 12. Não foi lucro, foi o quê? Prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões. Então, quando a pessoa ela olha isso, ela já tem que ficar atrás, com o pé atrás, certo? Aí aqui a gente colocou umas métricas que a gente chama de múltiplos da empresa, né? Que é PL, EV sobre EBITDA, P sobre PL, que é P sobre VPA. A professora está falando grego. Ok, vamos tentar explicar de maneira simples. O que é P sobre PL? Se a pessoa olhar aqui, ó, tem essa métrica aqui, ó, P sobre L. Se a pessoa colocar aqui, ó, é o preço da ação dividido pelo lucro. Então não é muito difícil. Pega o preço da ação e divide pelo lucro de uma ação. Deu negativo. É claro, a empresa está dando prejuízo. Essencialmente, o que o P sobre o L ele mede? Ele mede... Vai lá, João. Então, ele mede a quantidade de lucro por ação, né? Como Isso. Assim. Basicamente isso. Ele mede quantos anos levaria para a pessoa ter o retorno do investimento. Quando é negativo, ele é um dado distorcido, né? Mas vamos pegar uma outra empresa, por exemplo... Vamos pegar a Vale. Vale 3. Deixa eu diminuir aqui e pesquisar. Vale 3. Ó, o PL da Vale, 6,51. Isso quer dizer o quê? Que quando o cara compra uma ação da Vale, qual é o tempo que isso vai retornar para ela? 6 anos e meio. Então, recebendo dividendo, em 6 anos ela vai ter o retorno do investimento. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que isso é ótimo. 6 anos é muito pouco tempo, certo? Isso já demonstra uma saúde da empresa. Aí a pessoa vai lá para aquele cantinho nosso. Olha como a empresa ela é estável. 2022 aumentou, 21 aumentou, na pandemia aumentou, 2019 aumentou. Perceba que dos últimos 6 anos, só 2023 está caindo. Porque, claro, pode ter um fator externo, alguma coisa mudando, ok? E mesmo no ano do ápice da pandemia, foi o ano que mais cresceu, né? Então, Isso. Vamos lá, dívida da empresa, 70 bilhões. Perceba, a dívida é gigantesca. Mas olha o patrimônio, o ativo da empresa. é praticamente nada comparado com Isso não é nada, o patrimônio da empresa é 440 bilhões. Olha o lucro dos últimos 12 meses, quase 50 bilhões. Então, em 2 anos ela pagaria dívida e ainda sobra. Mas é que essas empresas sempre vão fazendo dívida, porque vão sempre construindo, comprando coisas. Então, tem um monte de métrica aqui. EV sobre EBITDA, só para a gente explicar, EV é o valor da empresa, EBITDA é o lucro operacional. O que a pessoa tem que se concentrar é naquela nossa frase, né? Quanto menor, melhor. Se a pessoa olhar aqui, ó, EV EBITDA, 3,76. Se a gente vai para uma outra empresa, por exemplo, vamos pegar da Petrobras, Petro 4. Se a gente pesquisa o da Petrobras, vamos ver quanto é o EV EBITDA da Petrobras. Vamos ver se é menor. 2,01, ou seja, nessa métrica a Petrobras é melhor do que a Vale. E olha o PL da Petrobras. 2,93 também é melhor. Então, olhando essas duas métricas, a Petrobras é uma ação melhor que uma ação da Vale. Aí, olha lá, dos últimos anos, certo? Tem um monte de métrica. A pessoa que está em casa pode ler, se aprofundar. O objetivo aqui não é ficar se estendendo nisso, né? Nossa, mas 3 anos é bem rápido, né? É muito rápido. 3 anos é um investimento de curto prazo. Não é muito comum assim. Não é muito comum, é bem raro. Eu acho que pulou. Não, eu pulei várias métricas aqui para a pessoa que está em casa ela estudar mesmo, certo? Eu acho que agora a pessoa já entendeu o que é uma ação, como comprar, mas eu acho importante a gente falar de BDR só para finalizar essa aula. Alguém quer explicar? Falar um O pouquinho? BDR é um investimento que permite as pessoas investirem em outros lugares, né?
Ou seja, o BDR, ele é praticamente um investimento que ele te dá as chaves para investir em outros países. É um investimento Isso. internacional, ele vai A te gente- dar esse passe livre. Isso, a gente precisa entender que essas ações todas que a gente falou, né, são de empresas no Brasil. Ah, professor, mas eu queria comprar Apple, Microsoft, empresas nos Estados Unidos, empresas em qualquer outro lugar do mundo. Aí não dá para comprar na bolsa brasileira. Aí foi inventada uma modalidade que a gente chama de BDR, que permite a gente comprar ações de empresas fora do Brasil. Aqui a gente colocou até algumas, né? Só como um exemplo. Ó, pode ver que todas elas, o código termina em 34, por exemplo. Ó, a APL 34 seria o BDR da Apple. FBOK 34 seria o BDR do Facebook. Google 34 é do Google. DISB é o da Disney. TSLA é o da Tesla. Eu confesso que MELI 34 eu não lembro. Mas se eu não lembro, o que a pessoa pode colocar? Qual é o pai do conhecimento? Google. MELI 34. Ela pesquisa ali, ó, Mercado Livre. Então, se ela não sabe, ela vai lá e pesquisa. Putz, eu gosto dessa empresa. Será que tem um BDR? Ela vai lá e pesquisa. Ok. Porque daí assim eles podem investir no exterior sem precisar sair do Brasil. Isso. A pessoa precisa entender isso. Um adendo, Pode falar. Tipo, se eu não me engano, o BDR ele tem mais imposto que as ações normais, né, da bolsa. Então, não é muito recomendado assim. Ele tem mais imposto em que sentido? Uma ação, ela só vai ser tributada o imposto sobre o lucro se for negociada acima de 20 mil reais. Agora, se o cara comprar uma ação e vender, um BDR e vender, ele já vai ser tributado sobre o lucro, né? Tem que sempre lembrar sobre isso. Por exemplo, vamos pesquisar aqui, ó, se a gente pesquisar na nossa corretora, um novo ativo. Vamos até colocar ali, ó, o AAPL 34. Adicionar o ativo. Cadê a nossa Applezinha? Tá ali. Quando a gente clica em cima, quanto custa uma ação da Apple no Brasil? R$42. E essa é legal, essa não precisa comprar 100, dá para comprar de uma em uma. Certo? Então, enquanto uma ação brasileira, para tu comprar uma, tu tem que colocar o F, um BDR não precisa. Tu pode comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é uma maneira de diversificar, que é a nossa tese aqui do curso, né? Diversificar. Compra um pouco no Brasil, compra um pouco no exterior. Ah, professor, o Brasil está em crise. Então compra um pouco de ação nos Estados Unidos, coloca um pouco de investimento na China e vai diversificando, certo? Tem fundo de investimento que faz isso, certo? Mas eu acho que uma coisa interessante, ó, você não é sócio. Acho que isso é importante frisar. Quando eu compro o Apple 34 aqui, que é essa empresa, eu meio que eu não estou comprando a empresa, né? Eu estou comprando um recibo dessa empresa, certo? Isso me dá o direito, é claro, a receber esse dinheiro de volta, se a empresa cresce ou não, mas eu não sou essencialmente sócio dela, certo? São trâmites legais, digamos assim, no sentido de legalidade. Vamos ver se no Fundamentos ele vai conseguir nos dar os dados da Apple 34. A APL 34. Exibir. Ó, nenhum papel encontrado. Ou seja, no Fundamentos a pessoa não consegue encontrar dados da Apple. Aí a pessoa vai se desanimar. É motivo para se desanimar? Não. Não? Onde ela vai? No Google. A APL 34 e pergunta análise. Ponto. Vai ter um monte de site falando dela, ó. Vídeo no YouTube, se vale a pena, se não vale. Então a pessoa ela não pode dar desculpa que ela não sabe se é bom ou se é ruim. Ah, professor, eu queria comprar uma ação, sei lá, OIBR3. Aí a pessoa vai lá e põe análise e dá um enter. Aí, ó, vai ter um monte de análise de um monte, ó, Toro Investimento, Suno, BTG. Então, o que mais as pessoas fazem é analisar. A pessoa só tem que ler, certo? Eu acho Saber que escolher um bom site também, né?
É claro, Já tem o aí- ideal não é isso. Acho que tu falou um ponto importante, né, Vitória? Não é olhar no primeiro. Tem vários. Tem o da XP, tem o da Investing, tem o da Toro, tem o da Suno, tem o da BTG. Fazer umas comparações, né? Isso, o que eu faria? Eu leria 4. Se os 4 disseram a mesma coisa, pô, Posso investir, né? todos eles disseram que é um bom investimento. Pô, então, quem sou eu para discordar deles, né? Ah, só um deles disse que é bom. Aí eu já ficaria com o pé atrás. Certo? E daí, com tantas empresas para investir, você não precisa pegar justo que não está tendo uma boa avaliação. Né? Você pode Isso. investir em outras. Claro, tem várias, né? Então, eu acho que para finalizar essa nossa aula de renda variável, coisas que tem que ficar clara. Renda variável é para o cara ganhar muita grana, mas muita grana mesmo. Eu queria finalizar com um exemplo mesmo disso. Eu vou colocar aqui, ó, ações Apple. Ações Apple. Se a gente colocar aqui ações Apple e colocar o gráfico máximo da ação que o Google dá, olha quanto era a ação da Apple em 2013. Menos de R$1. Olha quanto é a ação da Apple hoje. Certo? E isso que a gente está olhando em reais, né? Imagine, foi de 2 pila para R$47. Isso é uma multiplicação de 25 vezes, né? Nenhum investimento de renda fixa vai multiplicar por 25. Então, nenhuma pessoa que vai guardar R$100.000 no CDB vai passar 10 anos, 20 anos, e esse valor vai virar R$1 milhão em renda fixa. Agora, em renda variável, pode acontecer. Mas também Ele pode guardar R$100.000, daqui 30 anos, esses 100 mil virar quanto? R$4 milhões. Só que qual é o problema? Pode perder muito. Pode na perder. mesma proporção que tu pode ganhar. Isso, na mesma proporção que a Pode pessoa perder. pode ganhar, ela pode perder. Basta ela fazer uma boa análise e esperar. Não é comprar agora e vender daqui 3 dias. É um casamento, o cara tem que comprar e guardar. Cuidar, comprar um pouquinho todo mês, certo? Show! Querem falar alguma coisa na finaleira? Eu acho que pode voltar no gráfico ali, rapidinho. No gráfico, vamos lá. Eu acho bom tu, tipo, tu não se animar muito de, tipo, a empresa subiu, não sei, 5 vezes, vamos supor. Ela começou com 2 e aqui tá 10. Isso, vamos pegar um exemplo que em vez de subir, caiu, né? Oi, BR3. Vamos olhar aqui. Ó, hoje custa 60 centavos. Olha o gráfico. Ela já custou R$800 e hoje ela custa centavos. Então, ao mesmo tempo que o avanço pode ser grande, a queda pode ser grande. Então, a Oi era uma empresa de telefonia. Qual foi a desgraça? A internet, o WhatsApp, tudo isso destruiu, né? Então, novamente, ações, o cara pode se animar? Pode. Ele só pode se animar? Não. Sempre tem que fazer uma boa análise. Acho que essa é a nossa missão. Querem comentar alguma coisa? Show? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre renda variável, parte 1. Pesquise, estude. Agora que vocês têm toda a parte introdutória, inicial, todas as regrinhas, não custa pesquisar. Faz parte do futuro de vocês, né? Show? Muito obrigado e é nóis. Tchau, tchau. Tchau.